A paz do Senhor, meus amados, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia. E vamos aqui a mais um vídeo aí da Palavra de Deus, né? O vídeo aí da Escola Bíblica Dominical. Essa aqui é a lição de número 7 da revista da editora Betel, tá? A revista para adultos aí da editora Betel, tá bom? Eu não estou gravando mais os vídeos para edição da Betel Conectar, somente aqui para adultos. Uma questão de tempo também, né? Principalmente uma questão de tempo, é muito corrido, então a gente fica sem tempo para poder fazer os vídeos, né? Bom, então eu estou aqui com a lição de número 7, tá? Peço desde já que você deixe o seu like aí no nosso canal, tá bom? Nesse vídeo. E se inscreva aí no canal caso você ainda não seja inscrito, tá? O tema dessa lição é o mundo preparado para o anticristo. Vamos falar coisas interessantes aqui, principalmente sobre esse personagem, o anticristo. Vamos falar alguma coisa sobre ele aqui, importante para a gente saber. Bom, e aí, lembro aos irmãos que vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar no nosso canal, no nosso blog lá, o Clube da Teologia, tá bom? E você poder, assim, aprender mais um pouco. Então vamos lá, essa pré-aula aqui para ser ministrada em 15 de maio. E aqui, como eu falei, o tema é o mundo preparado para o anticristo. E vamos aí nessa introdução. Bom, aqui na introdução, tá? Lembrando que o texto ora em Romanos 12, verso 2, eu separo aqui na introdução, eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: o mundo passa por mudanças profundas em todas as áreas, que tem levado o homem a um afastamento de Deus, né? Isso aqui é o seguinte, né? O mundo, a ciência vai evoluindo gradativamente e numa velocidade muito grande, né? Só que quanto mais a ciência evolui, mais o homem vai ficando atarefado, né? O ser humano vai ficando cada vez mais atarefado. E conforme o ser humano vai ficando atarefado, ele também vai ficando mais cético, mais descrente das coisas. Ele passa a crer somente no que está diante dos olhos, somente o que ele está vendo, né? E assim ele vai ficando mais cético, mais difícil. Essa situação, até mesmo entre os crentes, isso aqui vai ser refletindo, né? Até mesmo entre os crentes. Os irmãos devem saber que tem crente que não acredita, né? Nem mais no arrebatamento da igreja, né? Acha que não vai haver, né? Por quê? Porque o mundo vai ficando cético e alguns cristãos vão ficando céticos também, né? Infelizmente, essa é a verdade, né? Bom, eu separei como destaque também essa parte que diz assim, ó: como igreja, cabe a nós sermos luz nesta geração, e não somente e não perdermos nossas características, né? Isso aqui, irmãos, isso aqui é interessante a gente observar o seguinte: conforme o mundo ele vai ficando mais moderno, né? Mais atraente, pela tecnologia, pelas facilidades, a gente vê aqui, ó, uma crise tremenda que está o nosso país vivendo na parte de inflação e tudo mais, os preços elevados, mas você passa em qualquer restaurante, está cheio, tá lotado, né? Então, quer dizer, há uma facilidade no mundo, no nosso país aqui principalmente, há uma facilidade acontecendo, né? Uma facilidade para adquirir coisas, uma facilidade para viver nesse mundo. Então, conforme ele vai ficando, as coisas vão ficando mais fáceis, tá? Essas coisas vão ficando mais, o mundo secular, né? Vai ficando mais facilitado para as pessoas viverem, ele vai ficando mais atraente. E o que acontece? As características desse mundo vai adentrando as igrejas, tá? Então essa lição é importante para a gente não tomar forma do mundo. Por quê? Porque o mundo está sendo preparado para o anticristo. Esse aqui é o tema da lição. O mundo está sendo preparado para o domínio do anticristo. Então, quando um cristão ele vai tomando o formato do mundo, o que acontece? Ele vai ficar na terra, né, para ele poder vivenciar e ser dominado pelo anticristo. Essa é uma grande realidade. Para os pré-milenistas,
né, pré-tribulacionista, como eu, por exemplo, tá? Aquele que não acredita, que tomar a forma do mundo, não cumprir o que está escrito na palavra, ele vai ficar para o anticristo. Para os que são pós-tribulacionistas, né, que acredita que o arrebatamento vai ser só o final da grande tribulação, eles também, se eles tomarem a forma do mundo, né, e de fato ocorreu o pós-tribulacionismo, a igreja passar pela grande tribulação, o que vai acontecer? Essas pessoas não vão suportar, elas vão sucumbir sob o domínio do anticristo, porque o mundo está sendo preparado para o anticristo. Tá bom? Continuando então, vamos aí no tópico 1, o tema é o mundo preparado para o anticristo, e o subtópico 1.1 tem o seguinte tema: o perigo do relativismo. Bom, então vamos lá, fiz um destaque para essa parte que diz assim, ó: vivemos no tempo denominado pelos estudiosos de pós-modernidade, ou modernidade tardia, tá? Aqui eu trago um acréscimo aqui para você, né, que deseja entender, né, o que é a pós-modernidade. Ela começa ali ao final da Segunda Guerra, né? Ela vai passar, ela também é chamada pelos estudiosos de terceira fase do capitalismo, e ela vai passar ali no seu primeiro momento, né, pela Guerra Fria, né? Depois assim vem a globalização, e aí o avanço tecnológico se torna muito rápido, né? E aí a gente entra nessa fase das mídias sociais, né? Tudo isso como pós-modernidade. É o momento que a gente vive, né? Bom, continuando aí, né? Eu fiz como destaque também a parte que diz assim, neste tempo, verdades absolutas, padrões éticos e referências que norteiam o modo de vida das pessoas são substituídas. Ou seja, verdades absolutas, aquelas verdades que nossos antepassados nos ensinaram, que eles não abriam mão, que eram como dogmas para eles, né? Essas verdades vão sendo substituídas. Vivemos um tempo de relativismo. Elas vão substituídas para termos como depende, né? Depende. Então, que verdades são essas? Algumas verdades eu trago como destaque, assim, algumas verdades que a gente aprendeu na nossa infância, mas hoje a nossa juventude não vai aprendendo muito isso aqui, porque estão vivendo um tempo de relativismo. Então, verdades do tipo, a virgindade, deve-se preservar a virgindade para o casamento, né? Verdades, outras verdades, como a homofobia é um comportamento imoral, na homofobia, a homoafetividade, né? O homossexualismo é um comportamento imoral. Então a gente vai ver que nesse contexto atual que a gente vive, essas verdades absolutas não são mais encaradas pela sociedade como verdade. Isso aí para a sociedade agora depende, né? Inclusive algumas são negadas totalmente. Por exemplo, aquela ideia de que a gente entendeu que a homoafetividade, o homossexualismo é um comportamento imoral. Isso aí não é visto mais hoje assim. E se você falar, né, que é imoral, corre o risco de você ser taxado aí de homofóbico, né? Então a gente vai ver que algumas verdades que eram tidas como absolutas, né, elas vão sendo aí, relativizadas. E porém, nós servos de Cristo, nós cremos que negativo, nós cremos que ainda permanecem essas verdades como absoluta, tá? Ainda cremos que a mentira deve ser evitada, né? Deve ser, jamais se falar a mentira, mas no ambiente atual, do pós-moderno, vai ter sempre aquela palavra para relativizar. Depende da ocasião, né? E aí pronto. E aí tudo fica relativo, né? Continuando, vamos aí para o subtópico 1.2. Estamos aqui nessa aula onde o tema é o mundo preparado para o anticristo. Então a gente vai vendo como que o mundo está e como que
vai ser o governo do anticristo nesse mundo, né? Como que ele vai chegar ao poder dessa forma. Aqui 1.2, o tema é doutores segundo suas próprias concupiscências. Aí eu separei a parte que diz assim, ó: mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. A questão aqui é você entender que expressão é essa, comichão nos ouvidos, né? Ela se refere à pessoa que não consegue, não tem a paciência para ouvir, para aprender a palavra, porque quando foi escrito isso aqui, o evangelho ele era bem ensinado verbalmente, né? E aí Paulo tá falando que as pessoas elas não têm, elas teriam no futuro, né, comichão dos ouvidos para ouvir as verdades, né? Então o que acontece? A pessoa hoje é impaciente, como isso aqui é bem para os dias atuais. A pessoa é impaciente. Então o que acontece? Muitos desses impacientes eles preferem ouvir aquilo que agrada a eles. Por que eles são impacientes? Porque eles não. Porque, assim, quando não agrada, a pessoa não consegue manter a atenção, não consegue ter o foco naquilo que não agrada. E o evangelho real, o evangelho verdadeiro, ele é um evangelho que desagrada muito. Ele é um evangelho que a sua pregação é uma pregação que traz luta, traz desconforto, né? Nós somos confrontados. Então, isso aí não é uma coisa fácil de ouvir, né? É uma coisa fácil de aprender, de se entender. E por isso, muitos não têm paciência. É como se tivesse comichão nos ouvidos, né? Não tem paciência para isso. Então, o que eles fazem? Eles preferem ouvir o que é facilitado, né? O que é fácil, de agrado, né? Então, a gente vai ver pregações, eu falo muito isso para quem eu dou aula, a gente vai ver muitas mensagens que é para agradar as pessoas, que é para expor facilidades, né? Como se o evangelho fosse uma loja de grandes facilidades para as pessoas. Aqui Deus está distribuindo porta de emprego, aqui o Senhor está dando vitórias, bênçãos, né? E dando promoções e curas, né? Só que, na verdade, não é isso. Na verdade, o evangelho é uma proposta de mudança de vida. E mudança de vida gera desconforto. Quer dizer, qualquer mudança gera desconforto, né? Bom, continuando então, no 1.3, o tema desse subtópico é a agenda do anticristo em curso. Aí eu separei essa parte que diz assim: uma agenda em curso que de forma global age para que as nações aceitem pautas que incluem, entre outras coisas, o aborto, liberação de drogas e etc. Né? Então, a gente vê que a agenda do anticristo, né, é um trabalho para que as nações aceitem essas pautas, né, que serão próprias do período do anticristo. Aqui está parecendo, você que está estudando, parece ser um discurso um pouco de direita, né, contra a esquerda, não é verdade? A gente vai ver que essas pautas aqui é parecido com a da esquerda. Bom, eu não quero me ater nisso, tá? Porque a aula não é com a ideia de passar o que um viés de esquerda nem de direita, mas eu faço um seguinte comentário: o mundo ele está ficando assim muito tribalista, né? Aonde os grupos, né? Grupos minoritários resolvem se unir e lutar contra os direitos das classes dominantes, né? Então aquela ideia de raça humana ela é deixada para trás, de valorização da vida humana é deixada para trás, e cada grupo que se uniu quer brigar, né, com unhas e dentes aí pelo seu pedaço, pelos seus benefícios, né, sua inclusão. Só que e o que acontece? Só que isso, o que vai fazer? Vai fazer com que o mundo fique dividido, né? O mundo é dividido e o ser humano é colocado de lado, tá? A gente vai ver que a raça humana agora vive em pé de guerra, né? Isso se parece muito com aquela agenda esquerdista, né? De luta de classes ali que Karl Marx pregava. Então você vai ver que
o mundo caminha para um sistema desse tipo aí. Aí o que acontece? O anticristo ele virá num contexto social desse, aonde ele terá uma proposta para o mundo, uma proposta para todas as pessoas. Então é uma proposta que agrade a todos. Observe o que eu vou falar agora aqui. Separei a parte que diz assim: neste movimento global, as características nacionais de cada povo têm pouca importância. Ou seja, aquela ideia de nação, ela vai sendo deixada para trás. E qual é a ideia predominante? Aquela de cidadão do mundo, aonde a pessoa ela não tem um ideal de nacionalista, ela vai ter um ideal de cidadania mundial, né? E aí como é que vai ser? Olha como o mundo vai sendo preparado para o domínio do anticristo. O anticristo vai ser um líder, né, que vai abraçar causas globais, causas mundiais. Então, ele terá uma ideia de solucionar problemas de todas essas minorias, né, por assim dizer, porque muito povo, na verdade. Então ele vai ter essa agenda de solucionar problemas como moradia, problemas como inclusão social, problemas, né, como violência, né? Então a gente vai ver que esse tipo de pauta do anticristo vai ser o que o mundo como um todo vai estar desejando. Então ele vai ser aclamado em algum momento para assumir uma liderança no mundo. Então esse aqui é o tema da lição, o ensino aqui, para que a gente saiba como que o mundo vai se preparando para ser dominado pelo anticristo. Não é verdade? Bom, aqui no tópico 2, o tema é a desconstrução do ser humano, tá? E aqui separei a parte, aqui está no 2.1, nesse subtópico, o título é a desconstrução da família. Aqui é o seguinte, né? Separei a parte que diz assim, a família é o principal alvo de ataques do inimigo em nosso tempo. Bom, aqui é o seguinte, a família é o reduto onde se ensina e preza os valores cristãos, né? Por quê? Porque nenhum pai de família quer ensinar ao seu filho ideias que contradizem, né, os valores conservadores. Por mais ímpio que seja, os pais eles querem ensinar aos filhos o respeito, querem ensinar a preservação, preservação da moral, querem ensinar aos filhos, né, o ambiente familiar, a valorização do ambiente familiar. Então todo pai ele quer ensinar coisas boas aos filhos. E o que acontece? Para que o mundo esteja preparado para o anticristo, vai ser necessário que ele faça desconstrução da família. Porque desconstruindo a família, aonde a gente vai ver que família, o conceito de família hoje, para muitos, não é o mesmo que a gente aprendeu como verdade absoluta. Essa é uma das verdades absolutas que está sendo substituída pelo relativismo. Então o que é a família hoje? A família hoje um homem pode ser com outro homem, uma mulher pode ser com outra mulher. Tem um tal de modelo aí agora chamado trissal, né, que é um tipo de casamento a 3 pessoas, né, de união conjugal de 3 pessoas. É uma coisa terrível. Isso é desconstrução da família. E quando desconstrói a família, para que esses valores que é passado dentro da família não seja mais passado às pessoas. E dessa forma, o mundo estará pronto para o domínio do anticristo. Tá? Para que o anticristo venha, então, e domine, e seja aclamado como um líder mundial, o mundo se prepara começando por desconstruir a família. Tá? Continuando, aqui tem a desconstrução emocional e psicológica, no 2.2. Aqui fala, separei aqui a parte que diz assim, com o afastamento de Deus
e de seus princípios, conforme observados em sua palavra, cresce na sociedade assustadoramente os problemas psicológicos. Essa é uma verdade, né? Isso aqui é uma verdade e convém a gente explicar por que isso acontece. O ser humano ele está vivendo situações para o qual ele não foi criado para viver. Tá? A desconstrução da família é uma dessas situações. Por exemplo, um jovem, ele aprende, ele foi feito por Deus para viver em família e aprender dentro da família as complexidades da vida, as adversidades que o mundo vai impor a ele. Ele aprende dentro da família, né? Aprende dentro da família a vivenciar essas coisas. E assim ele vai estar preparado para o mundo na sua fase adulta. Mas o que acontece? Com a desconstrução da família, a gente vai ver muitos jovens, né, que quando eles chegam na fase adulta, eles já não estão preparados. Tá? Quer ver uma coisa que desconstrói a família? É como que os pais criam os filhos hoje. Muitos pais agora com aquela ideia, né, de que os dois têm que trabalhar, né, uma ideia, né, acaba virando uma necessidade. Mas eles têm esse pensamento de que os dois vão ter que trabalhar, e eles trabalham e delegam a educação dos filhos para babá, para avós. Só que esses filhos deveriam aprender as complexidades da vida com o seu pai e com a sua mãe. Eles é que devem ser os seus referenciais. E aí quando isso não acontece, você vai ver muito jovem que vai chegar na fase adulta que não vai estar pronto para essa fase adulta. E aí vem os tais problemas psicológicos. Por que não tinha tantos problemas psicológicos quando nós éramos, nós que temos mais de 40 anos, éramos crianças? Não víamos tantos problemas psicológicos. Hoje tá uma cachoeira de problemas psicológicos por conta desse tipo de modelo, desse tipo de desconstrução da família, e por isso que está acontecendo tanta coisa assim desse tipo, né? Bom, continuando, no 2.3, o tema desse subtópico é urgente necessidade da palavra de Deus, e aqui o comentarista foi muito feliz nas afirmações, onde ele fala assim, dá uma recomendação, né? Separe um tempo todo dia sem distrações para ler e meditar na palavra de Deus. Né? Então aqui é uma ideia de disciplina, tá? É uma ideia de você ser disciplinado. A leitura da palavra tem que ser um hábito para você. Né? Você tem que adquirir esse hábito de ler a Bíblia diariamente, tá bom? E aqui eu até coloquei, separei também assim, sem distrações, né? Eu chamo atenção para esse detalhe aqui, sem distrações, porque hoje é tanta coisa, então como é que você vai ler a Bíblia, né? Você vai pegar então, bota o celular no mudo, faz como Jesus ensinou sobre a oração, aplica para a leitura da Bíblia, entra para o seu quarto, fecha a porta e aí você estuda a palavra de Deus, tá bom? Por quê? Porque isso é necessário, para que você aprenda. Tá? Só vai conseguir resistir o inimigo se for pela palavra. Sem isso você não vai conseguir. É oração, palavra e jejum. Amém? Bom, continuando então, separei, vamos para o tópico 3. No tópico 3, o tema é não vos conformei, aqui acho que é não vos conformeis, né, com este mundo. Aqui, separei no 3.1, o tema é não aceite a forma do mundo. E aqui separei essa parte que diz assim, ó, Deus está literalmente dizendo, não aceite a forma do mundo ou não fique igual ao mundo. Isso aí, né, já sempre é ensinado nas igrejas, tá? Isso aí é o seguinte, né, o que acontece hoje, a gente está vivendo o tempo do muito secularismo entrando nas igrejas, nesse período da pós-modernidade, e aí a gente vai ver que muitos cristãos, infelizmente, eles se comportam totalmente como o mundo, tá? Se vestem igual ao mundo. A minha pregação não é que você
tem que ter roupas totalmente diferentes do mundo. Daquele tempo que os cristãos andavam, né, os crentes, um calor tremendo, e andava de paletó, né, de terno, e de manga, né, manga comprida, e a mulher de saião. E não é, a nossa afirmação ensino aqui não é para isso. Está nas vestimentas a diferença, não é isso. Mas é no comportamento, nas palavras. O que a gente vai ver hoje é pessoas que eles falam igual um ímpio, se vestem, né? Se comportam, têm atitudes, tá? Se tatuam igual o ímpio, usam piercings diversos, brincos e tudo mais. Tá bom, vamos colocar da seguinte forma. Tem ministérios que aceitam tatuagem? Amém. Vamos dar ampliar o debate, né? Tem ministérios que aceitam tatuagem? Não há problema. Porém, que seja feita com uma certa moderação. Será que é necessário estar com o corpo todo sensualizado para as moças, né? E tanto para os rapazes também, igual o ímpio? Igual aquele que não tem Jesus no coração? Será que há necessidade disso? Tá? Os ministérios que aceitam tatuagem, né? Ministérios que aceitam a roupa curta, tá? Então, será que há necessidade de estar exatamente parecido com o ímpio? Não. É necessário haver uma certa diferença, uma certa descrição, tá? Discrição, amém? Isso é muito necessário. Nós estamos nesse tempo para fazer a diferença, igreja. Senão nós não somos sal da terra. Senão nós não somos a luz do mundo. Nós somos apenas mais um povo no mundo. Não, nós somos o povo que vai morar no céu, tá? Continuando então, vou passar o 3.2 e vamos para o 3.3. O tema desse subtópico é a obediência a Cristo reflete em todas as áreas da vida. Tá? Ao final desse vídeo eu vou fazer algumas correções lá no blog, que eu estou lendo aqui, estou observando. Bom, vamos aqui. Separei essa parte que diz aqui nesse subtópico. Não precisamos de teóricos da fé, mas de praticantes. Muito pertinente isso que está escrito aqui. Porque hoje a gente vai ver muitos irmãos que são excelentes pregadores. Eles têm domínio da palavra. No púlpito, eles falam com uma veemência e com uma eloquência que você fica de boca aberta. Mas quando você vai ver, a vida deles não condizem com aquilo que eles pregam no púlpito. Isso é um lado do que eu estou falando. O outro é aquele que conhece a palavra, não é pregador, não é cantor, mas conhece a palavra, e também a vida dele não é condizente com a palavra que ele conhece. E o que acontece com isso? Se tornam crentes conhecedores, mas não praticantes. E o Senhor Jesus alertou que aquele que não fosse praticante da palavra, ele seria como uma pessoa que construiu a casa sobre a areia. E quando vem a enxurrada, a chuva, a tempestade, vai derrubar essa casa. Você vai ver, por isso que você vê muitos cristãos daqui a pouco que saem da presença do Senhor. Por quê? Porque eram conhecedores e não eram praticantes. A casa estava sobre a areia. Veio o vício, veio a tentação, veio a luta, a adversidade, ele sai da presença de Deus. Esse aqui é um fundamento que nós devemos ensinar nas nossas escolas dominicais. O mundo está sendo preparado para o anticristo desse jeito, né? Então, continuando aí. Separei também a parte que diz assim, ó: a proposta de Deus para o cristão não é que sejamos a geração da teoria, mas da prática. Amém? Então, a gente vai ver aqui que hoje, um dia muito difícil, né? Praticar o Evangelho. Muitos dos nossos irmãos só praticam ensinamentos do Evangelho quando estão sendo observados. Essa é uma realidade. Além da outra realidade, essa é uma segunda realidade que eu quero passar. Muitos dos nossos irmãos em Cristo só praticam quando estão sendo observados. Não praticam quando ninguém está olhando, né? E nós devemos praticar quando ninguém está vendo, que aí sim você é servo de Cristo.
Aí sim você é homem de Deus, é mulher de Deus. Fora isso, não está servindo de nada o Evangelho. Tá? Isso aqui é um ensinamento importante para as nossas escolas dominicais. O mundo está sendo preparado para o anticristo, mas a igreja está sendo preparada para ir morar no céu. E aí você tem que estar atento a isso. Amém? Portanto, você não pode entrar entrar na forma do mundo, né? Ou forma do mundo. Na forma como o mundo age, não é para você agir, tá? Porque a igreja vai para o céu e o mundo vai ficar aí para o anticristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, tá? Faça essa conclusão aí, você que é professor, faça a conclusão com a classe, faça a revisão de pontos importantes, tá? Eu sempre gosto de falar dos pontos mais importantes que foram abordados, isso aí massifica o ensino na mente deles, né? E aí, elabore perguntas também, é interessante. Eu sempre elaboro as perguntas e faço durante a aula, tá? Mas pode-se fazer também no final da aula a título de revisão. Amém? Deus abençoe você. Essa foi mais uma pré-aula. Obrigado por ter estado conosco até aqui. Não deixe de dar o seu like aí nesse vídeo e compartilhar. Amém? Ajuda a divulgar aí o nosso canal. Deus abençoe. Uma excelente aula para você.